Hoje nós vamos começar por relação de Euler, tá? Vou escrever aqui, então, o título. Relação de Euler. O que é que a gente estuda em relação de Euler? Eu ia pegar um prisma lá e acabei esquecendo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma caixinha de suco mesmo, tá? Se vocês olharem, nós temos aqui um prisma quadrangular, tá? Aqui, ó, nós temos as arestas, que é o que liga uma face na outra. Na frente, ó, as faces, tá? Então, aqui nós temos arestas ou laterais. E os vértices é o que liga as arestas. Então, aqui, ó, vértices é o encontro das arestas. Arestas seria bem essa medidinha aqui, tá? E faces, aqui onde está o pêssego, onde tem as informações nutricionais, né? Um blá, blá, blá aqui, o jeito de conservar. A face superior e a face inferior. Nas próximas aulas, nós vamos começar a calcular a área e volume dessas figuras, tá? De prisma quadrangular, triangular, retangular. Mas hoje eu só quero que vocês tenham uma noção, então, do que é um prisma, para a gente poder estudar a relação de Euler. Aí eu vou dizer assim para vocês, olha, um prisma tem 1, 2, 3, 4 faces retangulares, 2 faces quadrangulares, tantas arestas, quantos vértices possui? Em vez de vocês precisarem fazer um desenho, existe uma fórmula que nos facilita para saber isso, que é o que o Euler descobriu na relação de Euler, ó. A fórmula dele diz que vértices mais faces, então V mais F, é igual a arestas mais 2. Essa é a relação de Euler, então, que nós vamos utilizar para fazer os exercícios, tá? Então, no primeiro exemplo que eu tinha deixado para vocês, dizia assim, determine o número de faces, então aqui só relembrando, tá? V, vértice, F, face, A, aresta. Eu quero o número de faces, então o que eu quero saber é o F. De quê? De um poliedro que possui 10 arestas, como é 10 arestas, o A é 10. Então, ele possui 10 arestas e 6 vértices. Então, V igual a 6. Se vocês olharem, ó, nós temos aqui 3 incógnitas, 3 letrinhas. E aqui nós temos o resultado de 2 e precisamos calcular outra. Gente, a única coisa é realmente aqui aplicar a fórmula. Ó. O que diz a fórmula? Que V mais F é igual a A mais 2. Então, eu vou colocar na fórmula. Ó. F eu não sei quem é, o A é 10, o V é 6, então eu tenho 6 mais F, e quem eu quero descobrir, é igual ao A, que é 10, mais 2. F vai ser igual 10 mais 2, que é 12, mais 6, menos 6. Então, a face é igual a 6. Pronto. Resolvido o exercício. Então, se vocês tiverem um poliedro, tá? Que ele pode ser quadrangular, triangular, hexagonal, de qualquer forma. O que é o poliedro? É uma figura que não tem buracos. É como o guarda-roupa da casa de vocês, o armário, tá? Ele não pode ser uma figura cheia de buraquinhos, assim, por exemplo, que tivesse umas entradas para dentro. O poliedro que a gente está estudando são os convexos, que ele é todo inteirinho, tá? Então, aqui, ó, são 10 risquinhos, tá? E 6 vértices, que seriam os pontinhos que ligam as arestas, ele vai ter 6 faces, tá? Agora, o 2 fala assim. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Determine, utilizando a relação de Euler, o número de faces desse poliedro. Quando a gente lê, né, surgem várias informações ao mesmo tempo. Eu sugiro que a gente vá anotando. Então, olha o que diz. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas. Então, eu já sei que o meu A é 22, ó. Está dizendo de 22 arestas. É igual ao número de vértices. Se a gente, por um momento, parar de ler aqui, ó, o número de faces de um poliedro convexo de 22. Então, eu vou dizer, o número de faces é igual ao número de vértices, tá?
quando a gente faz a leitura, ó. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, o número de faces é igual ao número de vértices. Vou escrever isso aqui, que são as únicas informações. Agora a pergunta: quantas são as faces? Se vocês olharem, eu não tenho nem faces nem vértices, mas eu sei que uma coisa é igual a outra. Então, olha só, vou partir para a fórmula, né? Porque pediu para utilizar a fórmula, vamos ver o que acontece. V mais F é igual a mais 2. Não esqueçam que o que eu quero saber é o F, tá? Então, olha só, o A é a única informação que eu tenho. 22 mais 2. Só que olha o que mais que eu sei. Que o F é igual ao V ou que o V é igual ao F. Então, basta eu substituir no lugar do V o F, porque eles são iguais, ó. F igual a V, V igual a F. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é substituir V igual a F. E repito aqui o Fzinho. Ou pode ser F igual a V, porque eles são iguais. Aí, quando vocês encontram o valor de V, sabem que o F é igual, tá? F mais F, não é F ao quadrado, né? É 2F. Porque a gente está somando um F mais um F, 2F. 22 mais 2, 24. O 2 está multiplicando. Então, nós vamos dividir 24 divididos por 2 é 12. Então, o número de faces é 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém me perguntou alguma coisa no bate-papo. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Para mim, tá de boa. Para mim também. Tá tranquilo? Se vocês tiverem dúvidas, eu abri o bate-papo ali, tá? Podem perguntar na conversa ou podem mandar o recadinho ali, tá bom? Então, a gente já fez o exemplo 1, 2. Agora, nós vamos para o exemplo 3. Só vou apagar aqui para não sobrar mais um espacinho. E aí, a gente continua. Às vezes, né, aparece informação que o número de faces é o dobro, o número de vértices é o triplo. Aí a gente faz V, 3 vezes V, 3 vezes F. A gente sempre tem que ler a informação e colocando, ó. Por exemplo, o 3, né? Diz que em um poliedro, o número de arestas é o dobro do número de vértices. Então, olha só, o número de arestas é igual ao dobro do número de vértices. Quando eu falo dobro, se eu tenho 5, o dobro de 5 é 10, então a gente multiplica por 2. Então, o número de arestas é o dobro do número de vértices. Se fosse o triplo, A igual a 3V. Se fosse o número de arestas é o quadrado do número de vértices, V ao quadrado. Então, a gente sempre presta atenção. Eu também podia dizer, o número de vértices é o quadruplo do número de faces. Então, vértices é igual ao quadruplo de faces. A gente escreve em linguagem matemática, né? Quadruplo, 4 vezes. Tranquilo? Continuando as informações, ó. A primeira linha eu já reescrevi ali. Sabendo que ele possui 8 triângulos como faces. Quantas faces ele tem, então? Se tem 8 triângulos de face, é porque ele possui 8 faces, né? Determine o número de arestas e de vértices. Então, eu quero saber A e quero saber V. Pessoal, aqui tem um segredinho que a gente sempre tem que resolver. As faces deles são 8 triângulos. Quantos lados tem um triângulo, gente? Se é triângulo, quantos lados tem? 3. 3. Então, olha, sempre tem que fazer essa continha aqui, ó. 8, porque são 8 faces, vezes 3. O que é o 3? 3 porque é triângulo. Então, 8 vezes 3, 24. O que eu encontrei aqui são o número de lados. Querem ver uma coisa? Se eu pegar essa folha aqui, ó, eu tenho uma folha inteira, tá? Se eu dobrar ela aqui ao meio, eu fiquei com um lado, 2 lados. Quantas arestas ficou aqui no meio quando eu dobrei? Ficou 1. Então, para cada 2 lados, eu tenho uma aresta. Então, sempre que eu faço a continha aqui de multiplicar as faces, tá? Pelo número, eu tenho que sempre dividir por 2, por causa que é os lados para virar aresta. 24 por 2 é 12. Então, eu já descobri que o meu A vale
12. Deixa eu ver só se o exemplo 4 é uma continuação disso. Aí vamos supor aqui, tá? Vamos dar uma paradinha aqui só um momento. Eu testo para vocês, olha. Em um poliedro, ele possui 5 faces quadrangulares. Quadrangulares é quadrado. 2 faces triangulares, tá? E 3 faces pentagonais. Pentagonais é 5 lados, tá? Só deixa eu arrumar aqui direitinho a casinha, tá? Como é que vocês iam fazer? A gente vem aqui e faz o seguinte, ó. Se é quadrangular, quantos lados tem um quadrado? Já vem aí. Então, 5 vezes 4. Um triângulo tem 3. 2 vezes 3. Um pentâgono tem 5. 3 vezes... Vamos colocar aqui ainda um hexágono. Só deixa eu botar um número 4 aqui, porque senão o exercício não vai dar um número inteiro. Vou botar um 4 aqui. E vamos supor que ele tem uma hexagonal. Hexa são 6. Então, 1 vezes 6. Aí, olha o que a gente faz. Multiplica tudo. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. E 1 vezes 6, 6. Aí, eu sugiro que, em vez de vocês dividirem por 2, dividirem por 2, dividirem por 2 e por 2, a gente some primeiro. Porque, às vezes, dá um número ímpar aqui e um outro ímpar aqui que transforma em par. Tá? Então, sempre vai ter que dar par no final para a gente conseguir dividir por 2. Então, soma tudo, ó. 20 mais 20, 40. 46 mais 6, 52. Tá? Divide por 2, que dá 26. O que eu descobri? Que o A é 26. Sempre que eu faço essa continha, eu descubro o A. E as faces? Quantas teriam nesse caso desse exercício? 5 de um jeito, 2 de outro, 4 de outro e 1 de outro. Então, quantas faces ele tem? 5 com 2, 7. 7 com 4, 11. 11 com 1, 12. Aí eu quero descobrir os números de vértices. O que eu faço? V mais F igual a mais 2. V, quem eu quero saber? Faces eu sei que são 12. Arestas são 26 mais 2. Então, o V vai ser 26 com 2, 28, mais 12, menos 12. 28 menos 12, 16. Então, esse poliedro teria 16 vértices. Então, só relembrando o probleminha. Ele tem 5 faces que são quadrangulares, 2 que são triangulares, 4 que são pentagonais e 1 hexagonal. Como que eu acho as faces? Somando todas essas informações aqui. Aqui eu encontro o F. Como que eu encontro o A? Quando multiplico pelos números de lado e depois eu ainda tenho que dividir por 2. Assim eu encontro o A. Como que eu encontro o V? Aplicando a fórmula. Se eu fosse vocês, anotava esse exemplinho, porque tem mais alguns exercícios assim. E aí já dá uma ajuda, tá? Pode até tirar um print da tela, de repente. Porque a gente esse exercício dessa forma, tá? Então, vai ser triangular, hexagonal, quadrangular. Alguém ficou com dúvida de como desenvolve isso daqui? Então, vou continuar, tá? Professora. Pode falar, Lincoln. O número de arestas necessariamente tem sempre que dar um resultado par? Não. Sim, sempre vai dar um resultado par. Não necessariamente. Tu diz o arestas ou lado? Não, sempre vai ter que dar par aqui, para conseguir dividir por 2. Mas as arestas pode dar ímpar, porque, por exemplo, se tu achar um 42 aqui, 42 divididos por 2 vai dar 21, tá? Esse resultado aqui dos lados tem que dar par, para te conseguir dividir por 2 e achar o A. Aí o A tanto faz, pode ser par ou ímpar. O resultado final do ar pode ser ímpar, então? O do A pode, o do lado não. Certo, entendi. Entendeu? Sim, Camille, eu tinha feito o exercício 3 ali e deu 38 dividido por 2. Daí eu fiquei pensando se estava errado. Não. Pode dar sim, pode dar ímpar, tá? Eu não sei, Camille, tu queres falar alguma coisa ou tu pediu licença porque eu estava na frente para tirar o print? Pode ser licença para tirar o print, né? Então,
Ah, entendi, Camille. Deu certo agora? Aí pede a pessoa tirar um print e fica na frente, né? Tá querendo ganhar Ibope, assim, tira print. Tá, então eu vou apagar aqui. E a gente vai terminar o 3. Tá? Olha só o que dizia no 3. Vamos retomar, tá? Um poliedro, o número de arestas é o dobro do número de vértices, então eu escrevi que o A é igual a 2V. E eu disse que ele tem 8 faces, né? Que são triângulos. Então, as faces são 8, mas eu sei que elas são em forma de triângulo. Então, eu fiz 8 vezes 3, porque triângulo tem 3 lados. Encontrei o 24. 24 divididos por 2, que dá 12, tá? Então, o A que a gente queria calcular, a gente já descobriu. Só falta descobrir o V. Como é que eu descubro o V? Utilizando a fórmula da relação de Euler. Então, V mais F é igual a A mais 2, tá? V quem eu quero saber. O F são 8, porque são 8 faces que são triângulo. O A a gente descobriu fazendo a continha, que é 12 mais 2. Então, o V vai ser igual 12 mais 2, 14, menos 8, que vai dar 6. Descobrimos que ele tem 6 vértices, tá bom? Agora, o último exemplo aqui, então, que é o 4, que fala o seguinte. Vou apagar, né, para sobrar espaço. Esses exemplos aqui tem todos no material, tá, gente? Exatamente como nós estamos fazendo aqui. Só para resolver com vocês. Determine o número de vértices. Quando já sai assim, ó, determine o número de vértices, eu já anoto aqui que quem eu preciso descobrir é o vértice. De um poliedro convexo, sabendo que o número de arestas excede o de faces em 4 unidades. Olha só, o número de arestas excede o de faces em 4 unidades. Então, eu sei que o aresta é igual ao F mais 4. Porque, ó, aresta excede face em 4. Então, por exemplo, se o A for 10, as minhas faces têm que ser 6. Porque 6 mais 4 fecha o 10. O aresta, ele é maior do que o face em 4. Então, ó, se o A for 5, por exemplo, o F tem que ser 1. Porque é 4 maior, tá? Se a gente falar que diminui, por exemplo, aí eu tenho que utilizar o sinalzinho de menos. Se eu dissesse o número de vértices de um poliedro em que faces excede arestas em 3, aí face é igual a mais 3. Então, a gente tem que interpretar o probleminha e escrever ele aqui com as letrinhas para conseguir resolver, tá? Essas são as únicas informações que eu tenho, só. Então, eu vou tentar, né? Vou colocar na fórmula para ver o que acontece, ó. V mais F é igual a A mais 2. Eu copiei tudo que o problema disse. Agora é tentar resolver. Então, olha só. V aqui eu quero saber, não tem que fazer mesmo. F, o que eu sei do F? Ah, sei que ele é A menos 4, mas vou deixar assim. Quem é o A? Se eu escrever A de novo, pessoal, eu vou continuar com a mesma coisa. Só que eu sei que o meu A é igual a face mais 4. Então, no lugar do A, eu vou reescrever F mais 4 para ver o que eu consigo fazer. E repete o mais 2, ó. Então, o A, eu substituí por F mais 4, tá? Mais 2 da fórmula. Olha uma coisa aqui, ó. Como eu quero saber o V, eu vou repetir aqui, ó. F mais 4 mais 2, mais F menos F. Ou já pode cancelar direto, ó. Porque é mais e mais, né? Quando fosse trocar um para um lado e outro para o outro, é porque eles iam se cortar. Então, ó, eu fiquei com F positivo e F negativo. F menos F, 0. 4 mais 2, 6. Então, esse era o exemplo 4. Agora eu vou interromper a gravação para não ficar com o vídeo muito longo. E aí a gente já conversa.